Hora da gente falar aqui a respeito da COP26, que terminou em Glasgow. Quase 200 países adotaram o Acordo Climático de Glasgow no final da conferência. O texto final foi aprovado, defendendo redução do uso de combustíveis fósseis. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Senhor Carlos, como vai? Bom dia. Obrigado por atender a CNN. Bom dia, Nonato, como está? Tudo Tudo bem? bem, tudo bem. Qual é a avaliação que dá para a gente fazer aqui para o nosso ouvinte, senhor Carlos, do documento final apresentado lá em Glasgow, inclusive com uma série de esboços até que surgisse o documento final pregando aí uma redução gradual dos combustíveis fósseis? Olha, na verdade, o que aconteceu na conferência ao final é que houve uma certa decepção com relação às expectativas iniciais, não é? E essa decepção, ela foi externada pelo próprio presidente da COP, o Alok Sharma, que é o ministro britânico de energia, e que disse que ele lamentava muito pelo resultado que não foi satisfatório. Assim também, o próprio secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez a mesma afirmativa, dizendo que, infelizmente, nós chegamos apenas ao que era possível naquela negociação, né? Eu ressaltaria aí alguns pontos que são relevantes desse, eu diria, pequeno retrocesso ou pequeno avanço que houve. Em primeiro lugar, houve uma exposição clara de que os combustíveis fósseis são prejudiciais ao planeta, não é? E que eles devem ser eliminados. Mas na hora de colocar isso no papel, em vez da palavra eliminação, foi utilizada a palavra redução, o que é condescendente para com os combustíveis fósseis, não é? Eu me refiro aqui ao carvão e ao petróleo. Então, situações como essa levam a uma sinalização política de que as medidas elas não serão tão firmes como deveriam ser, diante do relatório AR6 do IPCC, que é o relatório da ONU, que diz que nós estamos num estado de emergência climática e temos que agir rapidamente, né? Então houve essa decepção, eu diria, que foi agregada por outra, que é a falta de socorro aos países pobres pelos países mais ricos. E aí nós temos uma miríade de pequenos países, né, que são 134 países do chamado G77, que é o grupo no qual o Brasil pertence também, que ficaram desguarnecidos com relação aos impactos que sofrerão das mudanças climáticas e não terão nada além de uma minguada assistência técnica, né? Quer Pois dizer, é. Então, essas nações mais pobres, senhor Carlos, elas saem até mais decepcionadas dessa reunião em Glasgow, à medida em que também queriam um financiamento das nações mais ricas, mas parece que isso não ficou muito claro. Então, exatamente esse é o ponto, que não se concedeu às nações mais pobres e que justamente serão as mais impactadas pelas mudanças climáticas, uma reparação de dano ambiental. Você sabe, Nonato, que qualquer situação onde você provoca um prejuízo a outrem, não é? Você tem a obrigação de reparar, seja na legislação brasileira, seja numa batida de trânsito, seja na questão internacional com impactos transfronteiriços de poluição, isso é sacralizado, né? Mas essa sacralização que já existe na jurisprudência nacional dos países e internacional também, ela acabou não permeando a discussão. Quer dizer, você tem uma miríade de países sem recursos subsaarianos na África, países em desertificação, países que estão sendo vitimados pelo aumento dos oceanos, alguns até países insulares desaparecendo, que eles não vão contar com um apoio financeiro suficiente para fazer frente a esses impactos. Pois é, esse é um ponto importante. Quando a gente fala que eles são mais impactados, é exatamente por não terem condições de reagir ou por estarem mais próximos de locais que podem se degradar mais rapidamente, Carlos? Porque quando a gente fala em problemas de sustentabilidade, de meio ambiente, a gente imagina que vai afetar todo o planeta. Mas alguns, e normalmente os mais pobres, são mais afetados. Por que exatamente?
Porque a condição, Nonato, prioritária para países em estado de vulnerabilidade é a capacidade de adaptação. Você veja, Tuvalu, uma ilha pequena, desaparecendo, e as populações de lá vão para a ilha Fiji. Nem a ilha Fiji tem condição de receber essa migração, e nem a população de Tuvalu teria condições de sobreviver em Fiji, né? Então, esse tipo de situação que já ocorre de migrações, isso teria que ser acompanhado de um processo de financiamento para desenvolvimento, para fixação dessas populações, né? Se você pegar o caso do Brasil, e se o Brasil for dividido por regiões, não é isso que acontece na realidade, mas o Nordeste brasileiro seria altamente impactado, não é? Diante das mudanças climáticas, e você teria que ter medidas, projetos de sustentação para as comunidades do Nordeste brasileiro, que passam por um processo de desertização, não é? Então, o que acontece é isso, é o grau de vulnerabilidade e é a incapacidade desses países de se defenderem diante do risco. Agora, Carlos, quando a gente fala, como traz aí o documento final, em redução gradual dos combustíveis fósseis e não a eliminação, o que é que isso significa? E foi a Índia talvez a responsável por colocar essa redução gradual e não a eliminação, ou há outros atores envolvidos também? Olha, o que nós podemos com certeza dizer é que na COP26 em Glasgow havia uma grande quantidade de lobistas do setor do petróleo. É muito bom a gente ter claro que esse setor é um setor que está imbricado no PIB dos países, não é? Ele tem uma grande contribuição econômica, são grandes corporações que influenciam governos e, portanto, têm uma capacidade de defesa muito grande. Isso aconteceu. E no caso da Índia, a Índia depende do carvão, né? Você tem ainda uma grande quantidade de população dentro da Índia que não tem acesso à energia elétrica. Então, essa defesa da Índia é daquilo que é possível para ela no sentido de manter o seu processo vital, que deveria ser objeto de auxílio de outros países para mudar a matriz energética da Índia, né? Aí está a grande questão de solidariedade que permitiria a esses países saírem das suas matrizes de combustíveis fósseis. E quando você diz, eu vou fazer uma transição, mas eu não vou eliminar, você sinaliza para o mercado que a extração de petróleo, que a extração de carvão, elas vão continuar ao longo do tempo. E quando você diz serão eliminados, você coloca um marco dentro do mercado que faz com que esses setores eles comecem a fazer a transição. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Petrobras vai vender sempre petróleo? Não. Petrobras vai chegar num ponto que ela vai virar certamente uma grande empresa de energia que vai trabalhar com outro tipo de energia que seria alternativa, solar, eólica, de marés ou outras possibilidades, né? Então, essa sinalização entre eliminação e uma gradual diminuição apenas, né, faz uma diferença enorme quando você sinaliza para o mercado. O Carlos Bocuí, a gente estava comentando aqui há pouco e trouxemos até informação a respeito das vendas de carros elétricos na Europa, que já representam 10% da cota de mercado. Aqui no Brasil ainda tem uma dificuldade em virtude dos preços, da falta de estrutura para que esse carro elétrico seja abastecido e por aí vai. E a gente está falando em eliminação de combustíveis fósseis em algum momento, por enquanto apenas a redução gradual. Em quanto tempo é possível a gente observar esse tipo de mudança, esse tipo de alteração? Porque imagino que sejam décadas, né? À medida em que não dá para trocar a frota, por exemplo, inteira do mundo, né? Donato, tem uma transição aí. Tem uma produção e você tem consumidores que detêm carros movidos a óleo, né? Diesel. Então, o que acontece? Você, quando coloca um caminhão novo no mercado, ou um ônibus, esse veículo ele vai permanecer em uso por 20, 25 anos. Não é? Então, quanto mais se retarda a transformação da frota, mais você posterga por décadas essa transição. Não é? Então, o Brasil tem que perseguir rapidamente uma matriz de transporte limpa, não é? Que passa não só pela questão do atual modal rodoviário brasileiro,
mas passa também por um estímulo a outros modais que sejam ambientalmente mais favoráveis, como, por exemplo, a cabotagem, né? A navegação pela grande costa brasileira, levando produtos e não só pelo interior do continente através do transporte por caminhões, né? Então, essa eficiência energética do sistema dos modais de transporte exige uma configuração de um novo Brasil, voltado a um modelo de desenvolvimento. Quer dizer, a questão climática, ela vai imprimir aos países novos modais, não é? Um novo modelo de desenvolvimento que não é apenas o tipo de energia utilizado para o transporte, mas sim quais serão os modais que serão adotados no futuro com mais segurança. O Brasil tem também uma possibilidade de navegação fluvial muito grande, né? Então, essa transformação deve ocorrer. E quem que faz o acompanhamento, ô Carlos, das ações dos países sobre o que ficou acordado lá? E aí já pensando até na COP27, que deve ser no Egito, né? Então, é possível já ir fazendo uma espécie de acompanhamento do que está sendo feito, se o acordo está sendo cumprido ou não? As Nações Unidas têm um grupo de trabalho que faz esse acompanhamento, né? Agora, o que acontece, Nonato, é que a fase da Covid, pela fase que nós estamos passando no mundo hoje, de perda de geração de produto interno bruto, e uma série de retrações no mercado, faz com que os países tenham tido uma postura que não foi muito proativa. Por exemplo, se esperava muito mais dos Estados Unidos, se esperava muito mais da China, da Rússia, da Índia, desse processo, né? E não houve, porque aí você tem que considerar também, além da questão da Covid, da retomada econômica, que há uma disputa muito grande no mercado, eu diria, no cenário internacional, pela hegemonia entre Estados Unidos e China, não é? Então, nenhum dos países, de fato, quer abrir mão do seu PIB, né, da sua riqueza, que está lastreada, a China no carvão, em grande parte, e os Estados Unidos no petróleo, as grandes corporações de petróleo, né? Então, essa é uma das dificuldades que faz parte dessa conjuntura geopolítica que vai dificultar esse avanço no momento. Quer dizer, o cenário geopolítico para a discussão da COP26, ele já não era favorável, né? Ô Carlos Bucuí, para a gente fechar aqui, eu queria te ouvir a respeito do Brasil lá na COP26, e lembrando que hoje o presidente, num evento com empresários, disse que a Amazônia não pega fogo, né? E que, por ser uma floresta úmida, acaba não pegando fogo, quando a gente acompanha recordes de queimadas e desmatamento também. Como é que você interpretou a presença do Brasil na COP26 e essa fala hoje do presidente Bolsonaro? Bom, a fala do presidente é completamente equivocada, porque a floresta é úmida, o Brasil é um país úmido, de fato a floresta não pega fogo em determinadas condições, mas quando você corta a floresta e a madeira fica sob o solo, secando, para ser queimada depois para fazer a limpeza do terreno, como normalmente a criminalidade faz, a floresta pega fogo sim, né? Então esse é um elemento importante de compreensão de como se dá o processo de desmatamento. A posição brasileira, junto à COP, ela foi ligeiramente melhorada pela pressão dos setores internos da economia que temiam por restrições no mercado internacional aos produtos brasileiros, né? Então, mais de 100 grandes empresas brasileiras assinaram documentos, encaminharam ao governo, e o Itamaraty, nesse caso, teve um papel mais proativo, e aí o Ministério do Meio Ambiente retirou um pouco a sua posição retrógrada, apesar de ter dito que onde tem muita floresta tem muita pobreza, né, que é uma estupidez, né, um ministro de Meio Ambiente dizer uma coisa dessas, mas, por outro lado, então, nós avançamos. Porém, o avanço brasileiro, ele se deu naquilo que o Brasil tem interesse economicamente, que são os créditos de carbono. Os créditos de carbono, se por um lado eles facilitam a troca entre países de créditos, né, de poluição e não poluição, no caso de carbono, você tem também outro elemento que é a alforria, a continuidade da poluição por carbono que é comprada como se fosse uma indulgência, né? Então, esse é um ponto perigoso, assim como o princípio poluidor-pagador, quando mal implementado, também é perigoso. Então, isso dá a possibilidade
não de cortar as emissões, mas sim de comprar o direito de colocá-las no ar, na atmosfera, não é? Então, o Brasil avançou nesse sentido, que não é, de fato, alguma coisa muito positiva, porque ela não leva a um efeito muito eficiente. Carlos Bocuí, muito obrigado por atender a CNN, trazendo aqui a sua impressão dessa COP26 e um bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia. Muito obrigado. Carlos Bocuí conversando com a gente, é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, analisando o acordo final feito lá na COP26 e também a participação do Brasil. A gente lembra, a próxima reunião deve ser na COP27, será no Egito em 2022, e aí com a expectativa, inclusive, de que os países já levem planos atualizados sobre redução das emissões dos gases do efeito estufa para o Egito, para que a gente possa conhecer como cada país vai trabalhar a partir desse acordo firmado em Glasgow, na Escócia.